Oi, gente, tudo bem? Eu tava pensando hoje sobre falar um pouco com vocês sobre a Bíblia e trazer alguns assuntos. E na hora que eu fui decidir, eu percebi que hoje eu não fiz meu devocional. E eu queria falar justamente isso. Na nossa vida é muito mais fácil a gente trocar o que é pra eternidade, o que é realmente a longo prazo, para um curto prazo. A gente prefere ficar comendo besteira, assistindo Netflix, do que fazendo exercício. A gente prefere se encharcar no açúcar em vez de maneirar. E a gente prefere, por muitas vezes, não se dedicar e não dedicar tempo para as coisas espirituais, porque simplesmente não é o que a carne quer. Hoje eu acordei cedo, falei, vou fazer exercício. Chega lá no parque, eu dou uma refletida e tal, baboseira. Cheguei, fiquei no Instagram. Não, corri, voltei, vim pro Instagram e fiquei perdendo tempo até que eu saí de novo. Cheguei há pouco, perdi mais tempo no Instagram. E finalmente lembrei de Deus, de verdade, né? E eu tava pensando o quanto a gente é infantil na nossa espiritualidade também. É quando Paulo vai dizer que a gente já deveria estar comendo alimento sólido, mas ainda a gente tá no líquido porque justamente a gente não quis evoluir espiritualmente. E eu cheguei a um nível que, sabe quando você pensa assim, nossa, não quero deixar o eu morrer. Porque o eu é tão bom, ele sou eu. Ele é o que eu gosto, ele é o que eu me divirto, ele é o que eu prefiro. É como eu me sinto melhor, mais bonita. E é uma questão, é uma eterna questão. E eu não tô conversando isso com vocês porque eu sou perfeita, porque eu sou melhor, porque isso ou aquilo. Mas eu tenho uma coisa comigo. Não é porque não é confortável que não é o certo. Então, a gente tem muitos direcionamentos na Bíblia, muitos direcionamentos nos espíritos de profecia para quem é adventista, muitos direcionamentos até morais mesmo nas leis seculares. Mas por muitas vezes a gente prefere pegar o caminho mais fácil, o caminho mais leve, o caminho mais rápido. E esse caminho é caminho de perdição. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus 1 e eu fico imaginando se Jesus resolvesse tomar o caminho mais leve e não morrer por nós. Se Abraão resolvesse ter o caminho mais leve e não sair de Ur. Se Davi resolvesse o caminho mais leve, entendeu? E não lutasse. Onde ele chegou? Foi o que aconteceu com Batseba. Ele optou o caminho mais leve, mais rápido, que foi adulterar, mesmo tendo todas as mulheres solteiras à sua disposição. Ele resolveu pegar uma casada para adulterar. E tudo isso aconteceu porque ele não estava na guerra. Então, as consequências do que acontece quando a gente toma o caminho mais fácil. Eu gosto muito de uma frase que é da Tamara Freitas, não sei se ela apropriou de alguém, mas ela fala que é justo que muito custe o que muito vale. Vou repetir. É justo que muito custe o que muito vale. Então, se nós valorizamos a salvação, se nós valorizamos a nossa vida, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, precisa valer muito, sabe? Precisa custar muito. Porque se pra gente não custa, é porque não vale, sabe? Não vale a pena eu
eu ter um corpo saudável, não vale a pena eu desenvolver intelectualmente, não vale a pena Jesus ter morrido para me salvar. E aí eu entro de novo naquela situação do nosso cristianismo raso, leve, simples, que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa se sacrificar em nada, porque Jesus é meu brother. E aí ele vai entender que eu gosto de beber, eu gosto de fumar, que eu gosto de beber refrigerante, que eu gosto de comer muito açúcar. Ele vai entender. E aí, porque ele entende, eu não vou ter diabetes, porque eu como muito açúcar, mas eu não vou ter diabetes. Eu não vou ter problema com a cafeína, porque Jesus entende que ele me deu um conselho, mas não preciso seguir o conselho, porque conselho não é lei. Então, eu entendi que, e novamente ratifico, não falo de uma posição de melhor, de que eu faço tudo certo. Eu falo de uma posição que luta contra isso, sabe? Eu falo pra vocês, lembrando do meu almoço, agora que eu almocei com uns amigos, eu tomei refrigerante. Então eu tava falando pra vocês, tava falando primeiro pra mim. Mas eu tenho consciência. Eu tenho consciência que eu preciso mudar. E eu tô tentando, sabe? Mas eu queria falar com vocês sobre isso. Até que ponto a gente tá ficando confortável com as situações. A Bíblia, ela dá um guia. Vai lá dizer em Isaías, se não me engano. E ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. A voz vai dizer, vai continuar dizendo. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que vai forçar. Deus vai te colocar na frente só de um caminho, vai colocar aquele negócio que o jumento usa, que eu não lembro o nome. E é esse o caminho que você vai seguir. Não. A Bíblia sempre vai te dar opções. Deus sempre vai te dar opções. Ele fala assim, existe o caminho da vida e existe o caminho da morte. Mas escolha a vida para que vivas. Note que em todos esses versos, Deus tem um apelo, mas a escolha nunca sai das nossas mãos. Nunca sai da nossa racionalidade. Note que é racional, não é emocional. O que Deus pede de nós é uma fé que escolha seguir o caminho dele. Escolha viver no caminho da vida. Escolha todos os dias estar com ele. E por que eu comecei falando sobre eu não ter feito devocional hoje? É porque foi uma escolha errada, mas foi uma escolha. Então, quando ela fala assim, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Note que a transformação começa aqui. Começa no pensamento. E a transformação começar no pensamento significa que já houve uma mudança até forçada. Experimenta ficar um mês sem açúcar. No dia 31º, você experimenta tomar, sei lá, comer um bolo. Olha lá se você não vai sentir muito doce. Para a escolha ser inerente, ser imediata, ser visceral, primeiro ela tem que começar no racional. E o racional é pelas escolhas. Então, eu preciso escolher ocupar meu pensamento com coisas boas, com coisas do céu. Eu preciso escolher colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Não vai ser bom, a priori. Não vai ser prazeroso. A gente vai andar pelo vale da sombra da morte. Deus não tá dizendo, você vai passar pelo lado, eu vou te dar o atalho, eu vou fazer mais fácil,
eu vou fazer o caminho de morte, mas botar umas flores, não. Você vai passar pelo tal do caminho da morte. Mas é sua escolha. Se você vai resolver andar pelo caminho da vida, mesmo no caminho da morte, ou se você e eu vamos estar no vale da sombra da morte, escolhendo o caminho da morte. Porque sempre vão ter dois caminhos, sempre vão ter duas escolhas, às vezes mais de duas, mas sempre uma só vai ser a certa. E esse é sempre ao lado de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue apelando na nossa vida, porque, como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Então, que esse bem que eu quero fazer, pela transformação do Espírito, eu possa realizá-lo. E que o Senhor possa transformar nossa vida, nosso caráter, a ponto de que até os nossos pensamentos sejam tensionados para o lado de Cristo. Que Deus abençoe você essa semana e que seja uma semana de vitórias, de bênçãos e de escolher a Cristo. Beijo.